Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. É muito bom encontrar cada um de vocês todas as quartas-feiras. Que Deus ilumine e abençoe nossas vidas, dando-nos paz e harmonia, para esse momento, esse encontro de corações, onde buscamos subsídio nessas obras tão importantes, cheias de informações, cheias de recados, buscando despertar nossos espíritos, que é a coleção A Vida no Mundo Espiritual, que fora trazida à lume da humanidade pelas mãos santificadas de Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz. Estamos estudando a obra número 5, que chama-se No Mundo Maior. Hoje, vamos estudar o capítulo 10 dessa maravilhosa obra, também chamado de Dolorosa Perda. Esse capítulo, como aliás todos do livro, são de profunda importância no despertar de nossos espíritos. Estudamos a semana passada, o capítulo falava sobre a mediunidade, um assunto da maior importância dentro da doutrina espírita, vendo a importância e o trabalho maravilhoso dos espíritos tentando trazer à humanidade conhecimentos, informações, visando auxiliar os filhos de Deus que estavam, e das dificuldades do processo de formação dos próprios médiuns, como é uma coisa simples, e no problema do animismo, né? E o trabalho de uma médium chamada Eulália, que era um instrumento importante, mas que não tinha sido bem compreendida nas casas espíritas, através do problema de animismo. Então, foi um capítulo muito rico em informações. Hoje, esse capítulo Dolorosa Perda é para nós um alerta muito grande. Dolorosa Perda pode ser entendido sobre vários aspectos, notadamente a perda da oportunidade que Deus nos dá a cada um de nós todos os dias, renova-nos. Porque o celeiro sublime de Deus nunca está pobre em recursos, sempre está sendo facultado a cada um dos seus filhos. E vamos estudar nesse capítulo a importância demais da educação, da responsabilidade que temos na qualidade de pais e mães, na formação dos filhos que nos são confiados. E a ausência desse delineamento, essas podações tão importantes que pode acarretar na orientação de nossos filhos, acarretar não só dores a eles, os filhos, mas também a nós próprios, né? Vamos estudar também a importância e a fundamental importância das nossas vidas do perdão, não só o perdão ao próximo, mas o perdão de nós próprios. Todos nós precisamos de perdão, gente. Todos nós cometemos erros, né? Muito importante isso tudo na nossa vida, na nossa... E acima de tudo, vamos ver também a assistência, que nunca falta de Deus na busca de orientar seus filhos, mas tenhamos cometido graves erros. Então, esse capítulo é recheado de informações dessa natureza. Então, começa assim, narrando André Luiz, no capítulo 10. Dentro da noite, defrontamos um aflito coração materno. Outro aspecto que a gente vai ver aqui é a questão da intercessão, que já vimos em vários capítulos, e aqui não é diferente, né? Quem são essas criaturas que intercedem por nós? Lembra que a doutrina católica fala do anjo da guarda, nós falamos de amigos espirituais, são essas criaturas que nos amam, que buscam socorro em momentos que estamos passando por situações complexas, difíceis, buscam os emissários de amor de Deus, buscando socorrer-nos, despertarmos, etc. E aqui era um coração de mãe aflita, buscando assistência para uma filha. A entidade, a senhora que buscou, o grupo que buscou André Luiz e a Calderário, infundia compaixão, porque estava absolutamente aflita, né? Calderário, disse ela, ampara minha filha, Calderário, que está a minha desventurada filha. E Calderário já conhecia o problema. Se escuta, ela piorou, né? O quadro dela piorou, deixando claro de que Calderário já conhecia a situação, né? Aí, então, a senhorinha, a mãezinha aflita, disse, Calderário piorou muito, muito mesmo, disse ela, de lábios trêmulos, que mostrava a profunda aflição que aquela mãezinha estava. Disse mais a mãezinha, olha, ela enlouqueceu de tudo. Ou seja, lembra que quando a gente estudou, desde o começo do livro, André Luiz disse que as tarefas que estavam a cargo de Calderário eram tarefas de alta significação, eram questões limítrofes de pessoas que estavam enlouquecendo, outros que eram casos de suicídio, enfim, casos complexos, que ele disse que o conhecimento de que lançava a mão Calderário para tratar desses quadros limítrofes era uma espécie de psiquiatria iluminativa. Pronto, isso aqui é mais um caso
que se enquadram, aliás, todo o livro é centralizado nessas informações, e as reverberações e as consequências dessas ações terríveis no cérebro humano, dentro daquela ideia que trouxe muito bem, de profunda beleza, de Calderaro, de que nosso cérebro é uma espécie de palácio de 3 andares, que nós estudamos várias vezes, e hoje ele vai enfocar de novo essa questão. Então, disse ele perguntou Calderaro à mãezinha, e ela já perdeu a grande oportunidade? Ou seja, entendendo já de pronto que ele estava falando das oportunidades que nos são dadas por Deus, através da reencarnação, que a reencarnação é aquele instrumental que Deus nos concede, é o meio para atingirmos os fins, que é a felicidade, que é tudo que Deus deseja aos seus filhos. Então, quando ele pergunta, já perdeu a grande oportunidade? Ou seja, a oportunidade que foi dada à sua filhinha, ela perdeu, ela jogou fora essa oportunidade que Deus lhes concedeu, que às vezes comete desatinos terríveis, mas Deus é Pai misericordioso e bom, está sempre colocando a sua mão através desse emissário de amor para nos tirar do lamaçal, né? E aqui está claro, pela interrogação de pronto, que algo assim estava acontecendo. Então a mãe diz, não, ela não perdeu ainda, mas como está enlouquecida, está à beira de um desastre extremo, ou seja, à beira de jogar fora a oportunidade sublime que Deus lhe concedeu de resgatar, de restaurar, de transformar, de seguir seu caminho na busca da autoiluminação. Está para dizer que ela enlouqueceu. Quando você enlouquece, você perde a razão, você perde o tino, perde a noção de consequência de seus atos, né? Prometeu ao orientador Calderaro, em breves minutos, ia assisti-la, né? E voltou, então, Calderaro a conversar com André Luiz. Eu adoro a didática de André Luiz. Aliás, essa didática, segundo Emmanuel, foi traçada no mundo espiritual, toda essa obra foi traçada lá, e tem um processo didático extraordinário. Ora, antes de, propriamente dito, André Luiz analisar o caso da jovem, que está a filha dessa senhorinha, ele traz um sumário. Por que esse sumário é importante? Para quando a gente chegar ao caso concreto, a gente ter toda uma compreensão das consequências daqueles atos. Então, aqui, André Calderaro vai sumariar a situação da senhorinha, que nos traz a notícia que pede socorro para a filhinha, e também a situação da filha, que está louca, uma situação dramática. Então, diz assim, Calderaro, olha, trata-se de um fato lamentável, terrível, explicou ele. Esse fato envolve duas questões centrais. Primeiro, a leviandade. O leviano é aquele que não mede as consequências de seus atos. Aquele que não tem compreensão de seus atos, não mede as consequências de suas situações. Se ele é leviano, a possibilidade da bancarrota de seus atos, a possibilidade de dar errado, porque o leviano não só pesa as consequências de seus atos. E de ódio. E o ódio é um sentimento extremado. O ódio é um sentimento contrário ao perdão, ao amor, à luz, à fraternidade. O ódio, quando são presentes duas questões, a leviandade, que a pessoa não mede, não se preocupa com as consequências de seus atos. E o ódio, disse ele, são elementos perversores, onde, estando presentes essas duas questões, são raríssimas possibilidades de dar êxito, porque o ódio é aquele sentimento terrível, que é contrário à caridade, ao amor e à fraternidade. E Deus, que é o Pai misericordioso e bom, está sempre nos dando possibilidades, a gente transformar o zelo de ódio em aliança de amor. Mas é preciso que a gente queira. Deus é Pai misericordioso e bom, mas não violenta nosso desejo, não violenta nossas possibilidades. Bom, então ele já está dizendo que o caso envolve leviandade e ódio, que é uma situação muito difícil. Disse, ó, a irmã que se despediu, a mãezinha, deixou, quando desencarnou, 8 anos, uma filhinha na Terra. 8 anos ela desencarnou, a senhora que veio pedir socorro para a filha. Essa menina, filha única dessa senhora, foi criada com mimos excessivos. E aqui, de pronto, já põe aqui, eu botei. Essas informações que estão em parênteses são minhas. O perigo que essa ação acontece. A gente não entende que a maternidade e a paternidade é um laço sublime. Deus nos confia os filhos para orientá-los. Nos confia, os filhos são nossos. Não, são irmãos na grande família de Deus, mas nos são confiados esses filhos para dar a eles orientações, mostrar o caminho. Nós temos responsabilidades imensas quanto à orientação desses filhos. Se a gente não os orienta de forma adequada, isso surgirá sofrimento aos filhos que não foram orientados adequadamente. E o sofrimento dos filhos, os pais sofrem profundamente. Nós estamos acostumados a ver isso na doutrina espírita, que quando a missão não é bem sucedida da reencarnação, o sofrimento dos filhos, porque o amor é um sentimento inquebrantável, é o sofrimento dos pais. A gente viu lá em André Luiz como a mãezinha dele sofria com a situação dele, né? Por outro lado, tem outro aspecto importante.
na hora que a gente abre mão de dar as orientações e podar os filhos na hora certa, também surgirá a responsabilidade dos pais, que foram, vamos dizer assim, omissos nas suas missões sublimes. Isso é importante. Quando eles dizem, olha, criar concessivo e mimos, nós vamos ver que, primeiro André Luiz mostra lá atrás, que o processo de reencarnação ele tem um ciclo. Ele não só, a reencarnação não cumpre quando o nascimento da criança, não, vai até cerca de 12 anos. É aquela fase, que diz André Luiz, importantíssima dos pais fazer a podação das más inclinações dos filhos. E a imagem que me vem muito adequada, como, na verdade, os filhos, por mais rebeldes que possam ser, essa fase ele é profundamente influenciável pela atitude dos pais, aquela a situação do oleiro, aquela criatura que trabalha com argila, aquele artesão que trabalha com argila. Enquanto a argila está mole, ele pode fazer os contornos da peça que ele quer fazer. O filho é mais ou menos assim. Nessa fase, até se concretizar a reencarnação aos 12 anos, o filho é amoldável. Por que é amoldável, diz André Luiz? Porque até então você não tem absoluta consciência de quem foi você. Não é lembrar do fato passado, não se trata disso, não. As responsabilidades, você só vai assumir o seu psique completo quando se completa a reencarnação. Até aí você ainda está amoldando. Você, na verdade, é muito possível de ser transformado, de ser renovado. Quando se completa esse ciclo, sem tomar os delineamentos, a possibilidade dos pais modificar e fazer os contornos e fazer as podações do filho fica muito mais difícil. É como a peça de argila que depois que ela endurece, vai para o forno, quebra, mas mudar é difícil. Os filhos são mais ou menos assim. Por isso que ele fala aqui, ó, criado sob mimos excessível, a jovem desenvolveu-se, cresceu na ignorância do trabalho e da responsabilidade. Gente, o trabalho é absolutamente importante na formação de cada um de nós. O trabalho educa as criaturas, o trabalho nos traz responsabilidade, o trabalho nos traz disciplina, o trabalho nos dá a ideia da construção, a ideia da utilidade, a ideia de que a gente pode construir algo. O trabalho não é só o ganha-pão da gente, que é muito importante, mas é fundamental no processo de responsabilidade da vida, de maturidade, assumir responsabilidades. O trabalho nos traz isso. Porque se não tivermos responsabilidade, nós temos que ter as consequências de todo esse processo. Então, os pais que, na verdade, negligenciam no trabalho, de colocar os filhos para desenvolver atividade e trabalho, estão perdendo oportunidades fundamentais de dizer a ele como a vida é difícil, que não é possível cultivar um campo ou distrair do campo a cultura, o fruto, se você não colocar a enxada na terra. Não tem como fazer isso, não é milagre. Não é possível colher sem plantar. Essa questão é fundamental. E a responsabilidade, que é uma coisa casada um ao outro. Como é que ele pode crescer sem responsabilidade? O filho só vai ter senso de responsabilidade se ele enfrentar as dificuldades, as obrigações, as responsabilidades que tem que ter. Ele vai ter que enfrentar a dificuldade do trabalho. Porque a gente não entende, acha que criar uns filhos com mimo excessivo, fazer tudo que ele quer, que ele está fazendo um bem, é um grave erro. Porque os filhos não vão ter os pais eternamente, não. Nós estamos apresentando um mundo a nossos filhos irreal, que o mundo real é difícil, o mundo real tem dificuldades, o mundo real tem podações, o mundo real tem barreiras graves. Mas se você não prepara seu filho para enfrentar essas barreiras, um dia ele vai ter que enfrentar. E se você não vai estar mais aqui para enfrentar por eles, eles não vão ter maturidade para enfrentar. Eles não vão ter a maturidade e a possibilidade de se dar bem, de conseguir enfrentar com razoabilidade é muito difícil. A possibilidade de dar errado é muito grande, porque eles não vão saber no que enfrentaram, como é que ele vai aprender? Se você nunca passou, se nunca colocou a enxada na terra, como é que você vai aprender a lavrar a terra? O nosso coração também é assim. Se eu não coloco meus filhos com as responsabilidades do estudo, do trabalho, etc., mostrar que tem consequência nos nossos atos, como é que ele vai saber ter maturidade de enfrentar lá na frente? Então, ela está dizendo aqui, olha, essa criança, a única filha dessa senhora, foi criada com mimos excessivos, nunca trabalhou, nunca teve responsabilidades, certo? Não obstante pertencer a uma família rica, mas riqueza material não significa maturidade para a vida. Ninguém compra tudo, não, não. Você tem que ter até, mesmo com dinheiro, tem que ter maturidade onde aplica os recursos. Como é que você saber gerenciar bens e recursos e dinheiro se você sequer nunca experiencia isso? A experiência é fundamental para a vida. As quedas são fundamentais. Ninguém aprende a levantar sem cair.
É isso que nesse preâmbulo Calderari quer mostrar para a gente. Então, essa menina tinha uma vida social muito boa, rica, mas nunca enfrentou dificuldades. Nunca. Como é que ela ia dar certo essa formação da menina? Filha única, disse ele, entregue desde muito cedo aos caprichos perniciosos, fazia tudo o que queria, não tinha limites, não foi dado delineamentos, não foi feito produções, então ela fazia o que queria. Né? Isso é um grave mal que os pais praticam em relação aos filhos, porque certamente vai dar errado esse processo. A responsabilidade que Deus colocou na mão dele foi de orientá-los. E orientar pressupõe você saber o que é certo e o que é errado, limite. Né? E como eu não tinha isso, e aí? Como é que vai ser lá na frente? Ou seja, e os pais terão, sem dúvida nenhuma, responsabilidade pelo ocaso dos filhos, por ter dado errado o projeto dos filhos. Bom, muito bem. Então, logo se achou, disse Calderari, sem a materna assistência, a mãezinha desencarnou 8 anos atrás, no plano carnal, essa menina que não tinha noção de nada, nunca trabalhou na responsabilidade, ela utilizou o poder do dinheiro, da dominação, não tem noção de limite. Então, dominou governantes, subornou, pagou, fez e aconteceu. Subornou criados, pagou a criados para nada dizer o pai dos desmandos que cometia, dos erros graves. O pai não sabia nada que ela pagava os criados. Subornava servidor público para os demandos dela, né? Burlou a vigilância paterna. O pai nada sabia. O pai achando que a filha era equilibrada. Não, porque ela comprava todo dia dinheiro fácil. Não tinha maturidade, mas tinha dinheiro. Não tinha formação, responsabilidade de caráter. Não tinha formação moral de caráter. Não tinha as travas morais da responsabilidade, o que é certo, o que é errado. Não, nunca foi dado isso. Então, ela se sentia solta para cometer os abusos, né? E cercado de facilidades materiais, sem muito dinheiro, vida fácil, precipitou-se. Ou seja, caiu no abismo, porque não sabia se conduzir. Precipitou-se. Aos 20 anos, veja bem, na flor da idade, aos 20 anos, aos desvarios da vida mundana, ou seja, excesso de toda a natureza, de droga, de bebida, de sexo desregrado, porque não tinha sentimento de limite, não tinha compreensão de que precisava ter uma vida, as consequências usadas, não tinha. Veja aí a danosidade da falta de delineamentos. Muito bem. Continuou a narrativa de Calderari. Desprotegida de quê? Da orientação materna, que não tinha mais. O pai não sabia de nada. Via comprando ela, comprava todo mundo, mas os pais não sabiam de nada. Então, era um desastre total. Era um enredo fadado ao desastre. Né? Desprotegida de quem? Do delineamento da mãe, da orientação, da tutela da mãe. Assim, pelas circunstâncias, não se preparou convenientemente para enfrentar os problemas de resgate próprio. Ou seja, estamos dizendo aqui, Calderari, além de ela não ter os filtros da vida, não saber, ela ainda tinha nessa reencarnação um resgate gravíssimo. E como é que você vai resgatar uma coisa grave, um resgate difícil, se você não tem maturidade? Como? Se você não tem vivência, se você não tem senso de responsabilidade, você vai ter maturidade para enfrentar o momento de dor, de angústia, de renúncia? Não vai. Então, veja aí as responsabilidades dos pais, nós, pais, avós, etc., na formação dos filhos. Então, essa menina foi criada fazendo tudo que queria. E o mais, ela tinha um resgate grave e não soube enfrentar essa responsabilidade do resgate, porque não foi dado esse delineamento que ela precisava. Que os pais tivessem feito tudo que podia. E se ela resvalasse para o caminho do erro, a responsabilidade era dela. Mas aí faltou também e surge a responsabilidade dos pais. Muito bem. Sem a proteção espiritual peculiar da pobreza, ou seja, é importante a gente aprender a suar no dia a dia, aprender a lutar pelos bens, aprender pelo pão de cada dia. Você passa a aprender a valorar as coisas. Ela nunca lutou pelo que queria, nunca suou, nunca lutou, nunca botou enxada na terra, nunca fez nada por ninguém, né? Sem abençoar de estímulos dos obstáculos materiais, a falta de coisas que você luta, se esforça, estuda, se desdobra para arranjar o pão de cada dia, ela é muito importante para você aprender a valorar as coisas. Porque uma coisa é você ter coisas, outra coisa é você ser. Ser e ter são duas coisas muito graves. Só ter coisas não lhe gabarita, não lhe qualifica para enfrentar a vida. Não. Ter coisas, ninguém compra tudo. Não. Nem compra solidariedade, amor, nada disso. O ser é que é importante. Você só aprende a ser, a representar algo para alguém, se você aprender a valorizar as coisas. Quais são minhas ações, as consequências dos meus atos? Eu preciso aprender a ser, a representar algo para alguém, e não só comprar coisas. Não foi dado isso a ela. Muito bem. E tendo contra
tendo contra, além de não ter tido essa maturidade, zero, a responsabilidade, e tendo contra as suas necessidades íntimas, a profunda beleza, olha aí, outra questão interessante, ou seja, além de ter nada dessa maturidade para trás, ainda tinha uma prova rude, que é a beleza física. Nós já vimos isso lá nos Mensageiros, de que normalmente os espíritos que têm maturidade espiritual, que sabem as consequências e que deseja êxito nos seus empreitados reencarnações, nunca exigem uma beleza profunda física, porque é uma provação muito difícil, porque você fica muito, digamos assim, exposto aos processos de obsessão. Você passa a ser um centro de atração pela sua beleza, a ser muito estimulado, a ser muito obsidiado, não só do ponto de vista espiritual, pelos encarnados mesmo, que busca essa pessoa, homem ou mulher, pelas atrações físicas. Isso é um problema sério. E traz orgulho. Se é uma pessoa que tem a beleza física e não tem maturidade espiritual, você começa a abusar disso, a tirar vantagem disso. E ela não tinha maturidade espiritual, então era uma mulher profundamente bonita, muito jovem, muito bonita, 20 anos de idade, né? Essa é uma questão. Não só a prova da beleza é grave, mas a prova do dinheiro também. É muito fácil constatar isso. As pessoas que não têm nada na vida do ponto de vista material e que na loteria sozinho, raramente têm maturidade para entender. Então, ter poder, dinheiro e beleza são provas gravíssimas que a gente tem visto nos relatos da doutrina espírita, nos casos que muitos não conseguiram trabalhar bem essas questões. Então, além disso tudo, ela era uma mulher profundamente bonita. Então, a pobrezinha renasceu. Ainda mais, ela tinha isso tudo, ela renasceu seguida de perto. Não por um inimigo propriamente dito, não, mas por um cúmplice. Significa cúmplice? Alguém que cometeu os graves crimes, erros no passado. E essa reencarnação tinha a ideia deles virem juntos para se recompatibilizar, para se repactuar, para colocar, é o portal que Deus dá através da reencarnação, entre o caminho da autoiluminação, a transformar o zelo de ódio em aliança de amor. Mas para isso você tem que ter maturidade. Então, além de tudo isso, ela ainda tinha essa criatura que viria até ela, na qualidade de filho, para trabalharem-se juntos, já que eram pessoas profundamente endividadas pelos graves erros do passado, mas por cúmplice das faltas graves cometidas no passado, desde muito desencarnado. Ou seja, esse cúmplice que está desencarnado há muito tempo, ela recebeu como prova, como a bondade de Deus, que foi trabalhado tanto ela quanto esse rapaz, essa criança, enfim, para se reencontrarem na qualidade de pai e filho, mas como se ela não tinha maturidade para, e ambos eram profundamente endividados do passado. Esse é o problema. Os pais não trabalharam esse espírito dessa menina para receber uma responsabilidade como essa. Muito bem. Ao qual se vincularam por tremendos laços de ódio, ou seja, os dois alimentaram no passado ódios graves por ter sido cúmplices de graves erros, que ele não explica quais, mas restou muito ódio dessas relações passadas. E, pela bondade de Deus, foram trabalhados na espiritualidade antes de encarnarem, para que os dois viessem juntos, na qualidade de mãe e filho, para poder se repactuar, para transformar-se esses laços de ódio, como falei, em aliança de amor. Muito bem. Foi assim que, abusando da liberdade, em ociosidade reprovável, e é importante a gente entender isso, como já expliquei, da gente não ter colocado a mente dessa menina, os pais têm a responsabilidade a serviço do bem. E tem uma frase popular que eu não gosto de dizer, mas é um fato, diz que mente ociosa é a oficina do diabo, como diz, ou seja, porque se você não tem maturidade e nem ocupa sua mente com coisas produtivas, proativas, só vem coisas negativas. Você atrai entidades infelizes que utilizam você como instrumento para cometer o mal, né? Adquiriu deveres de maternidade, ou seja, ela engravidou sem desejar, com 20 anos, sem a mãe, dever de maternidade. Olha, esse livro é da década de 44, imagina o que é ser grávida no começo desse século, imaginei, né? Deveres da maternidade, sem a custódia do casamento. Mãe solteira aos 20 anos, lá no começo desse século, que coisa pesada. Tendo ainda uma criatura que viria encarnar através dela para cumprir ambos o resgate grave, de gravíssimos erros do passado. Portanto, tinha que se trabalhar de coração a coração, coração da mãe, coração dele, e todas as adversidades que viriam num processo como esse. Veja aí como a situação é dramática. Então, eu gosto demais disso, que antes de Calderaro enfrentar e mostrar de luz o quadro na prática, nos traz esse sumário
para a gente entender a complexidade e a gravidade do problema e a importância de se trabalhar os pais responsáveis com os filhos e essa do perdão e os malefícios do ódio. Tudo isso, esses conceitos, a gente vai ver aqui agora. Muito bem. Muito bem. O casamento é conhecidamente agora em situação aos 20 anos, solteira, rica e prestigiada pelo nome da família importante, mas sem nenhuma substância, sem nenhuma maturidade, deplora tardiamente os compromissos assumidos e luta. Ou seja, que compromissos assumidos são esses, gente? Antes dela reencarnar, e todos nós acontece isso, é feito todo um trabalho lá atrás, gente. Lembra que nós vimos lá na reencarnação do Sigismundo como o processo é complexo, lá atrás? De repactuação, da apresentação dos filhos futuros pais, do trabalho feito do mapa reencarnatório, da preparação prévia lá antes da reencarnação. Ou seja, ela assumiu esse compromisso. Mas não tem maturidade agora para colocar em prática, porque não foi dado os delineamentos que ela precisaria, dos pais, etc., educação, responsabilidade do trabalho, etc., etc. Muito bem. Deplora agora, tardiamente, ou seja, ela agora ignora esse compromisso lá atrás. Não se sente preparada e vai tentar fugir de todas as formas desse compromisso. Esse é o grande drama, certo? Deplora tardiamente os compromissos sumidos e luta com desespero, veja só, usando todas as armas, todos os instrumentais, por desfazer-se do filho imaturo. Ela está grávida, mãe solteira, rica, com esse processo todo, e está tentando de todo jeito abortar a criança que ela se comprometeu em receber, para ambos se repactuarem. Olha que coisa grave, né? O mesmo comparsa, ou seja, o filho que virá do pretérito, a que me referi, ou seja, essa criança é exatamente aquele comparsa, cometeu graves erros do passado, que tem ódios alimentados há muito tempo, que Deus deu a possibilidade de reencontrarem-se para seguirem junto no processo de autodominação. Muito bem. Esse infeliz, disse ele, por acréscimo da misericórdia divina, que é Deus é Pai misericordioso e bom, e deu essa possibilidade para os dois se repactuarem, busca esse infeliz, através do renascimento, busca destarte, aproveitar o erro da ex-companheira para a realização de serviço redentor. Por que o erro? Porque ela engravidou por imprudência. Por imprudência. E o jovem, a criança encarnada, queria ser filho dela para encontrar a repactuação. Isso foi uma criança da misericórdia de Deus que deu essa possibilidade. Se fosse um casamento, seria ótimo. Como ela se precipitou, veio assim. E foi mais difícil ainda o processo todo. Busca. Mas ele, a criança que está chegando, veio com grandes esperanças de, enfim, encontrar o caminho da redenção e da transformação. Busca, muito bem. Com a supervisão do nosso maioral. O que significa essa supervisão do maioral? Ou seja, ninguém passa por um processo de reencarnação sem a ajuda dos mentores espirituais. Eu faço supervisão do nosso maioral, ou seja, veja, o calderário está aí como um agente de Deus, utilizando-se, como André Luiz, para assistir essa criatura. Mas não é só pelo desejo dele, não, está a serviço de Deus. Quando ele fala aqui, ó, sobre a supervisão dos nossos maiorais, são dos emissários. Lembra que lá no começo do livro, André Luiz fala de que, na verdade, o próprio calderário atuava sobre a assistência, sob a orientação de Eusébio, aquele benfeitor? Muito bem. Está falando desses maiorais. Ninguém está desassistido. Há todo um delineamento em nome de Deus, da assistência de Deus aos seus filhos. Muito bem. Ante o espanto, que inopinadamente ressaltaram, ele ficou muito assustado com aquela história toda, sabendo que a reencarnação constitui uma bênção, é o caminho, é o meio para atingir os fins, não é? Que se concretiza. Com a ajuda superior, ninguém reencarna desassistido, gente. Ninguém está desassistido, não. Ninguém foi colocado aqui como se coloca, não, sem proteção, não. Todos nós estamos sob um trabalho imenso de assistência. Basta ver, quem se lembra lá da reencarnação Sigismundo, como o trabalho é complexo, difícil, né? O assistente, calderário, tranquilizou. Meu filho, disse calderário André, Deus é pai, amoroso e sábio, que sempre, né, sempre converte as próprias faltas em remédio amargo, que nos cure e fortaleça. A dor ensina a gemer, diz o popular. Ou seja, nós temos que pagar sequinho por sequinho, como dizia Jesus, sim. E nós vamos enfrentar a luta, vamos arar o campo pedregoso para poder ter um fruto vindouro. Não é possível colher sem plantar, é isso que quero dizer. Muito bem. Foi assim que a Cecília, que é o nome da jovem, da moça, a mãe daquela senhorinha, a filha daquela senhorinha, a demente, ou seja, ela estava louca,
A situação é tão dramática que ela está demente. Que dentro de pouco visitaremos. Aí André Luiz Caldeirão fez um grandíssimo sumário da situação. Recolheu de sua leviandade, ou seja, da falta de responsabilidade, etc., mesma, o extremo recurso para retificar com a vida. Ou seja, ela que cometeu graves erros no passado, Deus lhe deu a possibilidade. Que leviandade que ela está fazendo? Do sexo sem responsabilidade, jovem, engravidou sem o casamento, naquela época era algo muito grave, e engravidou. Então, da leviandade dela, Deus encontrou o recurso extremo para que ela engravidasse, para que aquela dívida fosse quitada. Muito bem. Entretanto, a infortunada criatura reage ferozmente ao socorro divino, ou seja, Deus lhe deu uma possibilidade extraordinária, manda os emissários de amor, fazer tudo por ela, mas ela faz o vídeo mercador. Mas ela reage ferozmente ao recurso divino, com uma conduta lastimável e perversa. Ou seja, ela estava tentando, de todas as maneiras, nós vamos ver, abortar a criança, fugir às responsabilidades pela qual ela assumiu lá atrás. Ninguém vem para cá sem um trabalho prévio. Não, é tudo feito lá atrás. Nós vimos isso lá nos livros anteriores. Aí diz Caldeira, eu coopero no trabalho de assistência aérea há um tempo, né? De alguma semana para cá, fazendo tudo que é possível, né? Em virtude das reiteradas e comovedoras intercessões maternas. Lembra que só da intercessão? Nós, anjos de guarda que intercede por nós, a mãezinha foi pedir aos emissários de Deus ajuda para a filha, para que seja bem-sucedida. Nós já vimos que há uma supervisão de onde a gente reencarna. Da colônia espiritual que a gente reencarna, há uma supervisão. E mesmo assim, toda a prece feita de pedido de intercessão, ela tem repercussão, nos diz o ministro Clarencio, lá no livro Entre a Terra e o Céu, no primeiro capítulo. Bom, e comedores reiteradas, sim, coopero reiteradas e comoventes intercessões maternas junto dos nossos superiores. Então, quer dizer, isso, Calderari está aí cumprindo determinação superior. Já vem lá de cima a ordem, nosso lar, muito possivelmente de Eusébio. Olha, cuide aí. É o trabalho da equipe espiritual. Ninguém faz um trabalho isoladamente, não, gente. Há uma cadeia. Há toda uma cadeia de Deus, até onde nós somos recebidos, desse trabalho de assistência aos filhos de Deus. Muito bem. Caldeira só executou esse processo. Todavia, acalento vaga esperança de reabilitação. Ou seja, o próprio Caldeira diz, olha, uma situação dramática, gravíssima, a possibilidade é mínima de reabilitação. Porque ela está numa situação limítrofe, não tem responsabilidade. Tenta fugir da responsabilidade, fazendo tudo para abortar. Está louca, sentindo sem responsabilidade, leviana, não tem compreensão, nem deseja ter, não tem responsabilidade. Bem. Aí diz, olha, os laços entre mãe e filho presuntivos são de amargura e ódio. Como é que, na verdade, você pode repactuar numa situação dessa? A amargura do filho vai nascer, sentindo que a mãezinha que deseja se livrar dele, e ódio imenso da mãe. Por isso que não quer que o filho nasça, pelos erros do passado. Aí fica difícil, né? Os laços são esses. Não existe entendimento, compreensão, não. A amargura do filho que sabe que é devedor e deseja se repactuar, pagar, mas a mãe não deseja. Consumindo essa energia desequilibrante. Essas energias são muito difíceis de se compatibilizar na gravidez, quer dizer isso. Tais vínculos de ódio e amargura traduzem a ocorrência em que o espírito feminino, de mulher, há que recolher-se ao santuário da renúncia e da esperança para poder ter vitória. Ninguém passa por uma prova rara como essa, raro que eu digo, uma prova dura como essa, difícil, sem ter amor. Ninguém passa. Para se atingir a vitória, tem que ter desejo, tem que ter vontade, tem que ter amor, tem que ter compreensão, ter perdão. Se ela não tem, ao contrário, se ela tem um desejo e ódio no coração, como é que vai se conseguir isso? A interferência vai acontecer. Nós vamos ver agora o trabalho imenso da espiritualidade. Mas Deus não violenta ninguém. Se você não deseja, paciência. Muito bem. Para isso, para nivelar caminhos salvadores, disse ele, salvadores, e aperfeiçoar sentimentos, o Supremo Senhor, o Deus Pai misericordioso e bom, criou o tépido e veludoso ninho de amor materno. Ou seja, a maternidade é esse instrumento sagrado, onde há encontro de corações, os adversários do passado, pela convivência entre mãe e filho, onde, na verdade, o feto é alimentado pelas energias decorrentes do corpo da mãe. Depois que nasce, é alimentado na concha do seio da mãe, e os cuidados ali de um lado e de outro. Então,
A maternidade é um caminho sagrado para essa repactuação, desde que se queira. Né? Contudo, disse ele, quando a mulher se rebela, insensível às sublimes vibrações da inspiração divina, que é inspirado por Deus, que deseja a repactuação dos seus filhos, é difícil, senão impossível, quando a mãe não colabora, executar o programa delineado. Que programa? De resgate. Que programa? De repactuação. Que programa? De amor, de perdão, de fraternidade. Muito bem. A infortunada criatura, diz Calderaro, a mãe, a Cecília, dando asas ao condenável anseio, qual? Do aborto, né? Buscou socorrência de médicos para fazer o aborto. Procurou os profissionais, buscando o aborto e tal. Que amparado, olha a providência de Deus, gente, olha a providência de Deus, que amparado esse médico, o nosso plano seja, as entidades espirituais trabalharam junto à consciência desses médicos e se negaram a fazer o aborto, né? Se negaram a satisfazer o criminoso intento, que é crime, o aborto é crime, e os médicos sabem disso. Ela tentou pagar, tentou subornar, fez tudo, mas eles, intuídos, assistidos pela espiritualidade amiga, negaram-se. Valeu-se então de drogas, ou seja, o médico quiser, ela começou a se drogar, tomar remédios bravos, abortivos, graves, para abortar, já que o médico quiser fazer, colocando em risco ela própria. Os abortivos fazem mal e podem matar, inclusive, a mãe. Mas o ódio era tanto do coração dela, que recorreu até os remédios venenosos, drogas venenosas, das quais vem abusando intensivamente. Ou seja, procurou médicos, não conseguiu, começou a tomar remédio bravo, violento, quase inclusive risco de morrer. Muito bem. A situação mental dela é de lastimável desvario. Lembra que nós falamos lá atrás que a questão da loucura, ela estava nesse patamar, extremada. A mãezinha, inclusive, disse, olha, a situação dela é dramática, é limítrofe. Fim do breve, Calderaro continuou. Ou seja, tudo isso é Calderaro sumariano para entender. Mas não tem nada a perder. Vamos lá visitá-la. Né? Ela está montando uma casa confortável, uma mulher rica, estirada no leito, uma jovem mulher, estava em convulsão atroz. Por quê? Em função dos graves remédios abortivos. Venenos que estava tomando, estava lá em convulsão. Correndo risco de morte, inclusive. Muito bem. Ao seu lado, achava a entidade materna. A mãezinha, que foi pedir socorro a Calderaro, estava lá ao lado dela, tentando intuí-la, tentando evitar o desastre, tentando evitar o aborto, tentando evitar que a filha se suicidasse, né? A senhora invisível e tal. E uma enfermeira terrestre, já que ela tentou de todos os jeitos médicos para o aborto, não conseguiu, contratou a enfermeira para resolver o problema. Olha aí. Desde que a força terrestre, desde que a força de presenciar catástrofes biológicas e dramas morais. Ou seja, uma enfermeira feita esse tipo de trabalho macabro, né? De assassinato, que, na verdade, os processos de aborto são assassinatos. E nós vimos lá em nosso lar, que está lembrado, daquela entidade vampiro que tentou entrar em nosso lar, que era um enfermeiro e fazia abortos. Lembra que tinha mais de 20 espíritos colados? Muito bem. Essas as consequências. É a consequência para quem comete o aborto, a mãe, mas também quem faz. É um crime, né? Se tornam menos sensíveis à dor alheia, essas pessoas, o aborto. A genitora, a enferma, famoso. A mãezinha estava lá, olha, a situação é muito grave, Calderaro. Ajude por piedade da minha filha. Minha presença aqui, é interessante isso, viu? A minha presença aqui, Calderaro, é para evitar, é para impedir o acesso de elementos perturbadores que prosseguem, implacáveis, em ronda sinistra. Veja só, André Luiz não coloca de novo esse assunto que já falou lá atrás. As entidades infelizes que desejam a infelicidade dos outros, sempre que um caso limítrofe de dor, de vingança e de ódio está pronto, eles estão lá pronto para ter proveito disso. Os casos de suicídio. Está vendo como é que as entidades infelizes fazem? Os vampiros, né? Estavam lá. E o papel da mãe, olha, cara, eu estou aqui para evitar que essas criaturas que desejam a materialidade disso, que estão induzindo minha filha, fiquem aqui dentro. Estou aqui vigiando minha filha, para evitar que essas criaturas perturbem ainda mais o processo. Olha que coisa impressionante. André não esclarece mais isso, porque lá atrás já esclareceu outras obras. Mas isso é fato, ela disse claro, estou aqui na qualidade de vigilante, para evitar que algo mais grave aconteça e que essas entidades infelizes perturbem cada vez mais o processo se acentua. Calderaro inclinou sobre a doente, sobre a moça, sobre a Cecília, com calma e atencioso, e começou a cooperar. E pediu então dela, não, Luiz, coopere, já se foi médico, meu filho, faça um exame aqui. Porque esse exame é interessante não só para André Luiz entender o processo,
Mas aí ele entender e explicar para a gente através do livro. Isso é importante entender toda a dinâmica do trabalho. André Luiz não estava lá só para aprender, estava lá para fazer o livro e passar para essas informações. Coopera aí, meu filho, examine. Muito bem. Faça um geológico para poder passar a informação. Então, André Luiz começou a organizar e ficou comovido com o que viu. Né? A situação era dramática. A compaixão materna, dispensando a tristeza, narrativa em referente ao embrião, que estava prestes a ser expulso. Estava prestes a acontecer o aborto. E aí André Luiz começa agora a narrar a situação orgânica da mãe, que nutre um ódio, que está tomando remédios venenosos e que está com a enfermeira ali pronta para fazer o aborto dela. Olha o drama. Olha aí. Muito bem. Circunscrito à tese de medicação, a mentes alucinadas, cabe-nos apenas dizer que a situação da jovem era deplorável. A síntese que André Luiz nos traz. Aí começa a colocar aqui algumas questões. Todos os centros endócrinos estavam em desordem. Os órgãos autônomos trabalhavam aceleradamente, o coração acusava estranha arritmia, as glândulas sudoríparas também, responsável para expulsar as toxinas. Que toxinas? Do remédio abortivo, dos venenos, em virtude da torrente invasora, né? Ou seja, o corpo estava reagindo, mas a situação era difícil. Os lobos frontais, lembra o lobo frontal, gente? Lembra daquela explicação de Calderaro, que é o terceiro andar? Aquele que faz o contato com o divino, onde buscamos subsídio, força da espiritualidade de Deus, para reforçar, para nos ajudar? Muito bem. Lobos frontais, a sombra era completa. Ou seja, não havia conexão nenhuma com o divino, não havia oração, não havia nada. No córtex, se separa. O córtex, lembra que é o andar do meio? Que a gente busca subsídio do andar de cima para fortalecer na encarnação? Bom, a perturbação era manifesta, assim, nada conseguia se renovar. Somente gânglios basais, tal, concentrados em mentais, fazendo perceber que a infeliz criatura, olha a informação importante, dentro daquela ideia que ele de novo traz os três andares, fazendo-a perceber que a infeliz criatura se recolhera no campo mais baixo do ser. Onde é esse campo, gente? No porão. Lembra aquela história do passado, os ódios do passado? Ela estava lá. Não conseguia alterar nada no corte que é a encarnação. Hoje, muito bem, no lobo frontal, não buscava inspiração para. Não. Né? Dominada pelos impulsos desintegradores dos próprios sentimentos, transviados e incultos, que estavam no porão. O passado, o ódio que nutria pelo parceiro de outrora, pelo partícipe de outrora. Muito bem. Muito bem. Os gânglios basais, onde se aglomeravam as radiações da mente alucinada da mãe. Veja só que informação interessante, os gânglios basais. Desciam estiletes escuros de ódio. Para onde? Para o feto. Lembra que tive naquele caso daquele menininho que não falava, não andava, etc., que as entidades infelizes colocavam estilete de ódio? É a mesma ideia. Envenenando o feto para ver o aborto, o ódio. Desse estilete de ódio que assaltava as trompas e os ovários, onde estava o feto, né? Penetrando na câmara vital, onde estava o feto, coachando isso no vernáculo de trevas. Aquele estilete se envenenando, matando gradativamente a criança. Incidindo sobre a organização embrionária de 4 meses. Aquela criancinha está com 4 meses de gravidez, a mãe enviando estilete de escuro, de ódio, tentando matar a criança e remédios, etc, etc. O qual era horrível de ver. Ele fez um exame clínico de qualidade médica, né? Buscando sintonizar-me. E aí eu botei aqui, entre parênteses, sintonizar significa olhar a tela mental dela. Isso é interessante. André não volta a falar isso agora, porque já falou lá atrás. Buscando sintonizar-me, ou seja, adentrar a mente da mãe para ver o quadro que ela pensava, ficou enferma. Ouvia-lhe dela, na tela mental, as afirmativas cruéis em relação ao filho, no campo do sentimento. Dizia ela, odeio esse filho intruso. Intruso por quê? Porque ela não pediu, ela quer dizer, mas fazia parte do seu resgate, foi trabalhado só no passado. Odeio esse filho intruso, que não pedi a vida, expulsá-lo-ei, abortá-lo-ei. Essa é a ideia, expulsá-lo-ei. Isso André Luiz ouvia da mente dela. E tem tudo a ver, porque ela está mandando estilete de treva, aquelas crianças, tentando matá-lo, e o tempo todo ela reforçava que iria matar a criança mesmo, expulsar. A mente do filhinho, ou seja, André Luiz mergulhou na tela da mãe, na mente da mãe, agora mergulhou na tela da mente do filho, da criança que
que estava sendo gerada no ventre da mãe. A mente do filho, disse ela, do filhinho, em processo de encarnação, como se fora violentada, sentindo o ódio que vinha da mãe e os estiletes de treva, num sono brando, suplicava o feto, a criança, suplicava, chorosa. Poupe-me, poupe-me. Quero acordar no trabalho, seja, quero a oportunidade de resgatar o grave erro que cometi no passado, inclusive a você, mamãe. Eu quero, por favor, me deixe viver. Deixe-me reajustar, me dê a possibilidade de seguir em frente, como a gente acordou no passado, lá no processo de preparação da reencarnação. Quero viver, quero me reajustar ao destino de ser. Ajuda-me, mãe, ajude-me. Resgatarei minha dívida. Minha dívida com quem? Para com ela. Resgatarei minha dívida. Não só para com ela, para com você que prejudiquei. Me dê essa oportunidade. Pagar-te com amor. Olha que comovente, que comovente apelo da criança. Me dê a oportunidade. Eu te pagarei com amor. Tudo mal que foi feito, eu pagarei com amor. Transformarei o ódio em amor. Me dê essa oportunidade. Vai ser importante para mim. Vai ser importante para ti. Não me expulses. Tem caridade. Olha que, gente, que coisa mais chocante. Mas comovente da criança pedindo à mãe a oportunidade de se apaziguar com ela, a oportunidade de seguir o caminho que for acordado no passado. Não me expulse, não me aborte, me dê a oportunidade, pagarei com amor. Tudo bem. E ela, a resposta dela, André Luiz fazendo aqui o cotejo das duas telas mentais, a tela da mãe, a mente da mãe e a mente do filho. Ela, nunca, nunca, amaldiçoado sejas, olha só, nenhuma complacência, não, nenhuma piedade, não, dizia a desventurada mentalmente. Prefiro morrer, disse ela, a receber-te nos braços. Envenenar-me a vida, disse ela, lembrando alguma coisa do passado. Perturba-se, dizem que ele, a presença dele no ventre dela, envenena a vida dele, pelo ódio que ela nutre por ele. Perturba o fato dele estar no ventre dela. Aí dizendo a mãe, detesto-te, morrerás, ou seja, decretou a morte do menino de qualquer jeito, da criança que estava lá, do feto. Por mais que os apelos cortassem o coração, por mais que os apertos fossem de humildade, de amor, de apelo, não. E os raios trevosos, aquele estilete escuro que fala, os raios trevosos continuavam descendo, atingindo a criança. O raio de ódio, o raio de ódio, o raio de ódio. Né? A jato contínuo. Aí eu boto aqui, mas vai no terrível poder do ódio, destrutivo. Tanto tem o poder do amor imenso de renovação, como o poder do ódio também é terrível. E aí quem tem a ligação com ódio, por sintonia, atrai ódio. É uma coisa muito dramática isso, né? Muito bem. Calderaro ergueu a cabeça, respeitável, encarou-me e disse, André Luiz, compreende, André Luiz, a extensão da tragédia? Ou seja, compreende que praticamente não dá para fazer muita coisa? A mãe não deseja, de jeito nenhum, o ódio é terrível, quer se livrar. A criança pede, não sensibiliza. Viu a dificuldade? Ela está louca, disse ela. Afirmei, respondi afirmativamente, disse André Luiz. Nesse instante, nossa angustiosa expectativa dessa situação dramática que a André está presenciando, Cecília, a mãe imprudente, dirigiu-se com a decisão à enfermeira, cobrou da enfermeira, o nome de enfermeira era Liana. Estou cansada, Liana, muito cansada, mas exijo, disse ela, a intervenção desta noite. Eu quero fazer o aborto agora. Mas a enfermeira Liana ponderou, mas escute, o seu estado é dramático, você está muito debilitada. Não seria interessante, disse ela, esperar um pouco mais? Aí, sim, eu estou doente, disse ela, mas não quero adiar essa intervenção. Ou seja, em outras palavras, a enfermeira você pode morrer. Você está numa situação tão dramática, debilitada pelos remédios, etc., que você pode morrer. Senão não quero nem conversa. Prefiro até morrer do que ter essa criança. Olha coisa, que exigiu o aborto naquela noite. Situação complicada. Muito bem. Aí disse ela, mas, sim, tornou doente. Quero exigir de qualquer jeito. Não quero adiar o aborto de jeito nenhum, disse ela. Os médicos negaram-se a fazê-la, ela dizendo para a enfermeira Baliana, fazê-lo. Mas eu conto com a tua dedicação e com o dinheiro que ela está pagando, certamente, né? Aí disse, olha, meu pai, dizia a moça,
a sério. Meu pai não pode saber disso. Meu pai não sabia que ela estava grávida, não sabia desse drama, nem nada. Meu pai não pode saber, você não pode falar isso para ninguém. E eu odeio essa situação, que terminantemente não conservarei. Ela estava resoluta, total, de fazer o aborto de qualquer jeito. Muito bem. Calderaro colocou a mão direita sobre a fronte da respeitável, a fronte da responsável. Ou seja, Calderaro aí tem uma atitude interessante. Ele colocou a mão direita sobre a mente de Liana, da enfermeira, tentando demovê-la. Olha que coisa interessante. Ponderou. Tentemos algum repouso, Cecília? Tentou aconselhar a Cecília a repousar para, em desdobramento, levá-la para o encontro com a mãe. Olha que coisa interessante. Então, a estratégia da espiritualidade resolveu o problema. Modificarás possivelmente esse plano. Tentemos algum repouso. Quer dizer, a enfermeira, sob a orientação de Calderaro, ofereceu algum remédio a ela, para você repousar um pouco e tal, ver se você modifica essa ideia. E ela disse, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, com mau humor. Minha solução é inabalável, ela não muda de ideia de jeito nenhum. Exijo o aborto essa noite. Malgrado a negativa reperemptória, o remédio que foi dado por Liana pela enfermeira, ela tomou o sedativo, né? Atendendo a influenciação indireta de Calderaro. A enfermeira deu o remédio para dormir, substituição de Calderaro com o propósito de desdobrá-la. Consumara-se à medida que Calderaro quis, ela dormiu. Desligada parcialmente do sono, ou seja, ela foi desdobrada pela situação calmante do remédio. Calderaro aplicou fluidos magnéticos, aplicou sobre... Quando o espírito de Cecília se desdobra, certamente a faixa vibratória entre André Luiz e Calderaro ela é muito diferente, mas ele colocou um material, ele colocou fluido magnético sobre do aparelho visual dela, e ela passou a ver. A gente já viu isso em outras narrativas lá atrás. Passou a ver, então, tanto Calderaro quanto André Luiz, e o mais importante, ver a mãezinha, o espírito da mãe dela, que foi ali apelar. Foi o último desesperado ato, né? Viu a mãe, ela passou a ver Calderaro e a mãezinha, né? E olhou a mãe meio assustada. Reparei, contudo, que a mãezinha exuberava copioso pranto. A mãe estava desesperada a ver a situação, ela sabia a situação era dramática. A filha se mantinha. A filha viu a mãe, que tinha desencarnado há 8 anos, e nem ficou impassível, não se emocionou, nada. Viu como ela era dura, né? Está numa situação dramática. Não obstante o assombro de ver a mãe, mas estava dura, não se sensibilizou. A mãezinha desencarnada avançou sobre a filha, abraçou-se e pediu. Olha que cena comovente, gente. Primeiro, ela não tinha sensibilizado em nada com o pedido do filho, que pediu, pelo amor de Deus. Agora, de novo, a mãezinha, que desencarnada, ela viu a mãe pela primeira vez. E também não se emocionou, ficou impassível. A mãe correu, se abraçou com ela e disse, minha filha querida, venho a ti, porque não te quero abalance a sinistra aventura que planejo. Qual? O aborto. Não faça isso, minha filha, pelo amor de Deus. Reconsidere a atitude mental e harmonize com a vida. Ou seja, volte a si, veja as consequências de seus atos. Recebe minhas... Como o vento apelo da mãe. Recebe minhas lágrimas com apelo do coração. Eu estou lhe apelando, minha filha, porque sei que isso lhe trará profundas consequências graves, né? Por piedade, ouve-me. A mãe pediu. Me ouve, minha filha. Não te precipite nas trevas. Como quando a mão divina te abre as portas da luz. Está aqui todo mundo a serviço. Eu, Calderaro, todo mundo aqui, em nome de Deus, tentando iluminar sua consciência, tentando evitar essa catástrofe. Nunca é tarde, minha filha, para começar. Cecília, e Deus, o Pai misericordioso e bom, em seu infinito devotamento, transforma as nossas faltas em rede de salvação. Ou seja, lhe deu uma possibilidade de redenção, minha filha. É isso que ele queria dizer, né? Redenção. A mente desvairada da ouvinte, perturbada, recordou as convenções sociais. Ou seja, ela, de modo vago, como se viera um pesadelo infinito. Ela está como se fosse um pesadelo ver a mãe lá. A palavra materna, porém, continua. Socorre-te, minha filha, da consciência. Entre em equilíbrio. Antes de tudo, o preconceito é respeitável. A sociedade tem seus princípios justos.
Entretanto, muitas vezes, minha filhinha, surge um momento na esfera do destino e da dor, ou seja, um ponto em que, na verdade, se o amor que nos é chamado, a gente ignora o chamado, vem a dor retificadora. Mas a dor é benéfica, é um ponto de maturidade, né? É a dor em que devemos permanecer com Deus exclusivamente. Ou seja, a gente deve entender como sendo uma oportunidade que Deus nos concede para atingir os fins, né? Não abandones a coragem, minha filha, a fé, o desassombro. Você vai precisar disso, a coragem, a fé, para enfrentar os momentos de dificuldade, como a solteira, que a sociedade vai lhe recriminar, etc, etc. Mas encare com a resignação. A maternidade, se ela iluminada pelo amor, pelo sacrifício, é feliz em qualquer parte. A maternidade sempre é uma felicidade, né? Ainda mesmo quando o mundo ignorando a causa das nossas quedas, porque o mundo não sabe, esse que quer dizer isso. O mundo não tem compreensão que aquela criatura está chegando para se repacificar com você. O mundo ignora. Vai haver dificuldade, vai haver dor, vai. O mundo ignora. O mundo recrimina, é fato, não conhece as quedas. Nos nega recurso à reabilitação. Tem as condenações, as discriminações. Mas ser resignada, ser resiliente, disse ela, relegando-nos à incidência e ao desamparo. Mesmo que tudo isso acontecer, tenha fé, tenha resignação, crê em Deus, sigamos em frente. Por agora, defrontarás com a torrente de lágrimas, a tormenta de lágrimas, o temporal da incompreensão e da intolerância, desgastará teu rosto. Você passará por graves momentos, passará por dificuldades muito grandes, mas a colheita virá lá na frente, é o que a mãe está dizendo, né? Contudo, a bonança voltará. Ou seja, como dizia Jesus, depois da, como diz o dito popular, depois da tempestade vem a bonança, não é? A chuva em excesso traz dificuldade, mas depois vem o solo úmido e possível de ser trabalhado, de dar bons frutos, né? O caminho é empedrado, tem pedras e árido, os espinhos deles vão trazer desconforto, mas terá de encontro ao seu coração um filhinho amoroso, indicando-te o futuro. Você terá um fruto magnífico, que será o fruto do seu filho, que lhe dará guarida para ambos seguir o caminho da autoiluminação. É verdade, Cecília disse a mãe. Se a mãe em prantos abraçada dela, imagina a cena, imagine. A mãe em prantos dizendo essas verdades à filha, mostrando, tentando tocar o coração dela. É verdade, Cecília, deverias erguer teu ninho, seu lar de felicidade na árvore do equilíbrio, glorificando em paz a realização de cada dia e a bênção da noite. A paz de cada dia e a bênção da noite, ou seja, construindo um trilhar de paz, de autoiluminação. Entretanto, não pudeste esperar. Que esperar, gente? A mãe está dizendo que ela sabia que tinha um resgate, queria receber aquela criatura, mas não pode esperar. Cedeste aos golpes das paixões, não esperou o casamento e engravidaste antes, abandonaste o ideal dos matrimônios por do desejo. Ela, como não tinha base, ela, como não foi dado os delineamentos, foi colocada a responsabilidade, caiu no desvario e terminou engravidando sem ter os cuidados da época, que era importante, né? Que está dizendo isso. Como é importante hoje em todas as situações. Muito bem. Cedeste, disse ela, aos golpes em frente das paixões, que não tinha base, não tinha maturidade, não tinha responsabilidade. Abandonaste o ideal aos primeiros impulsos do desejo, ao invés de construir uma tranquilidade e confiança no casamento, enfim, foi planejada em bases seguras. Elegeste o caminho perigoso da precipitação. E volto a dizer, isso no começo do século era algo muito mais complexo. Hoje, se ainda hoje as mães solteiras são discriminadas, imagine naquela época. Imagine. Era algo muito mais sério. Ela podia ter ter casado e tal, e receber a criança, ter muito mais base, talvez com um marido amoroso, com mais apoio, teria mais possibilidades de ter êxito. Mas foi culpa dela. Né? Ela não conseguiu esperar no tempo devido. Ao invés de construir assim, tal. Agora é imprescindível agora, a situação se aposta. Aposta, não tem o que fazer. É impossível evitar o despenhadeiro fatal, ou seja, se na verdade você comete agora o aborto, é um despenhadeiro, com consequências dramáticas, um débito imenso que vai ser contraído, e já tem graves erros e débitos do passado, vai se juntar isso e será
de muitas tormentas e muitas dores vindouras. Só Deus sabe quando essa repactuação poderá acontecer. Até chegar aqui foi uma luta imensa de Deus, através dos emissários de amor, dessa oportunidade. Se você, na verdade, ao invés de se repactuar, cometer um grave erro, esse abismo será grave, será muito grande, né? Contornar a voragem traiçoeiras, agarrando-te ao salva-vidas do Supremo de Deus. O salva-vidas é agora. Segura essa gravidez, siga em frente ao seu salva-vidas. Do contrário, você vai se precipitar nos abismos. É isso que a mãe, abraçada e chorando, essa é a cena. A mãe abraçada, ela e chorando, ela desdobrada, pedir ela, pelo amor de Deus, para repensar. Volta, pois, minha filha, à serenidade e o princípio, e resigna-te. Ou seja, põe a sua cruz, pega a sua cruz e segue, resigna-te ante o novo aspecto que imprimiste. Por que imprimiste esse roteiro? Porque foi ela que trilhou esse caminho. Ela podia ter uma situação mais tranquila, engravidar no casamento, etc, etc. Não, mas foi ela que imprimiu esse roteiro, foi ela que fez, aceitando o ministério da maternidade dolorosa com sacrifício de encantadoras aspirações. Se você cumprir com a resignação, vai ter muita dor, dificuldade, sofrimento, mas verá, sem dúvida nenhuma, o trilhar a lavra desse campo pedregoso terá frutos bons lá na frente. Quer dizer isso. No silêncio e na obscuridade da maternidade, e na obscuridade da proscrição social, muitas vezes logramos a felicidade de conhecer o desprezo público. Desprezo público acontece, né? Se precipita os mais fracos no esquecimento de si mesmos, ergue as fontes para Deus, tenha força, tenha fé, tenha coragem, sustentando-nos no trilho anônimo das obrigações humildes, até a montanha da redenção. Ou seja, a montanha da redenção é o topo, mas para isso muitas pedras, muitos espinhos estarão no caminho. Você quer dizer isso? Mas tenha fé, minha filha. Vá em frente, que não faltará apoio nem de Deus, nem de ninguém, de seus emissários de amor. Você está dizendo isso? Eu estou aqui, na qualidade de mãe, dizendo essas verdades, tentando demovê-la dessa tragédia que você quer fazer, que você quer estar colocando. Acorda, acorda. Essa é a ideia. No entanto, sim, a conduzindo aqui. É provável que teu pai te amaldiçoe, que o pai dela sequer sabia que está grávida. Mas é possível que teu pai se amaldiçoe, que os nossos entes mais caros da família na Terra não te temos, cabe por tentar lhe aviltar. Ou seja, abandoná-la. No entanto, que martírio, disse ela, que sofrimento não enobrecerá o espírito disposto ao resgate dos seus débitos. Está resgatando o débito dela. A dívida é sua, você tem que resgatar. Mas aquilo que luta não será importante o resgate dos seus débitos. O grande beneficiário será você, disse ela, com dedicação e bem serenidade e dor. Ou seja, há dois se gemer, diz no popular, né? Não será melhor a coroa de espinhos que Jesus colocou em sua cabeça, na fronte, que o monte de brasa da consciência? Olha aí a informação. Não será melhor você pegar o esforço da sua cruz de espinhos do que a consciência culpada? Essa monte de brasa significa isso. Uma consciência culpada, uma mente culpada do crime grave que você vai cometer, que a mente, nós já vimos, já lhe mostra que é o tribunal mais inclemente de todos. É isso que está dizendo isso. Não é importante, não será a coroa de espinho da paz de consciência do que ter uma consciência culpada? O mal, disse ela, pode perder-nos e transviar o mal. Mas o bem, minha filha, retifica sempre. O mal é o caminho das sombras, das dores, e o bem retifica, mesmo com alguma dor, mas retifica, nos leva à serenidade e o caminho luminoso. Além disso, disse ela, se é certo o padecimento da vergonha, açoitará tua sensibilidade, a glória da maternidade, minha filha, resplanderá no teu caminho. Ou seja, esta é o caminho de luz, essa é a oportunidade de ouro que Deus está lhe dando. Você pagar os seus questões do passado e repacificar-se com esse irmão do passado, disse ela. Tuas lágrimas, disse ela, orvalharão uma flor querida. As lágrimas de sofrimento que ela porventura passará, humilhações e sublime, que será o teu filho. Carne de tua carne, ser do teu ser. Veja que discurso, que palavras doces, meigas, vindo no coração de mãe, gente, isso de sensibilizar. A possibilidade de sensibilização é imensa, como nós já vimos, inclusive, nos livros anteriores, que a intervenção de mãe, muitas das vezes, é possível de redimir.
Mas nessa menina estava com o coração muito duro. Estava profundamente louca e com ódio dentro do coração. Mesmo diante do amor imenso da mãe, não se sensibilizou. Muito bem. Que não fará no mundo uma mulher que sabe renunciar? Ou seja, que colheita não virá de um coração dedicado ao bem? Traduzindo. A tormenta rugirá, disse ela, virá. Mas sempre fora de teu coração. Porque lá dentro do seu coração, as tormentas são externas, lá dentro do seu coração, no santuário divino do amor, encontrarás a ti mesmo o poder da paz até a vitória. Ou seja, as mudanças, como dizia Calderaro no capítulo passado, não acontecem de fora para dentro, não, é de dentro para fora. Se seu coração, de Jesus, onde estará o seu coração, está seu tesouro. Se você está com a ideia de renovação, de transformação, isso acontecerá no seu coração. Não vem de fora. De fora poderá vir as tormentas, os sofrimentos, as implicações. Né? Atitude, disse ela, a vitória. A enferma escutava, quase indiferente, esse apelo, esse chororô da mãe, falando no coração, quase indiferente, disposta a não capitular. Ou seja, ela não arredou 1 milímetro, mesmo diante de todo o apelo do coração de mãe, em prantos. Recebia os apelos maternos, sem alteração de atitude. A mãezinha, porém, mobilizando todos os recursos a seu alcance, prosseguia, fazendo o apelo ao coração dela, após intervalo. Disse, ouve, Cecília. A mãe é desesperada, porque vi que a filha nem sequer se abalançava, nem sensibilizava. Ouve, Cecília, não fique nessa atitude impassível, insensível, né? Não fique, minha filha. Ainda é tempo. Olha aí. Não isoles o cérebro do coração, disse ela. Ou seja, em conclusão, não deixe o seu ódio adentrar no seu cérebro, adentrar seu coração. Não isole, a fim de que teu raciocínio se beneficie com o sentimento, de modo a venceres a prova áspera. Só cabe a você. Por mais que eu te ame, traduzindo a mãe dizendo, por mais que eu te ame, eu não posso cumprir a missão que é sua. Não posso. A dívida é sua. Preciso que você entenda isso. Muito bem. Não te detenhas em primazia de forma física. Ou seja, o que a mãe está dizendo? Não se preocupe apenas que você vai engravidar e a barriga vai crescer, e seu corpo não vai ficar tão belo como era antes. Não, disse ela. Nem supões que a beleza espiritual e eterna erga seu templo no corpo de carne, entrando para o pó. Então, olha, esse corpo bonito, belo aí que você tem, vai virar pó. Você não vai ter eternamente. Muito mais importante que a beleza física, a beleza do espírito, disse ela. Esse é que é importante. Valorize mais a beleza do espírito. Ilumine, porque esse corpo bonito que você está preocupado numa barriga crescer e o pó aparentar, isso vai virar pó. É apenas vestimenta do seu espírito. Em outras palavras, é isso que ela quer dizer. Muito bem. Muito bem. A morte virá, disse ela com o tempo, trazendo a realidade, trazendo a realidade que confunde a ilusão. A prova que ela está dizendo. Não persista, minha filha, no véu da mentira. Não. Humilha-te na renúncia construtiva. Toma tua cruz e segue com a compreensão mais ativa, como diz Jesus. Pega tua cruz e segue. Pega suas responsabilidades e siga em frente. Isso que está dizendo. No teu madeiro, fazer uma ideia, uma concepção de Jesus. No teu madeiro de sofrimentos, ouvirás enternecedoras vozes do filho abençoado, que vai ser seu elo, vai ser sua ligação, vai ser seu apoio. Se te lancear, se te golpear o abandono do mundo, será ele o filho, quando todos te amaldiçoarem, criar dificuldade, junto a ti a suave representação da divindade. Esse será essa bênção, esse fruto sagrado. Que falta de fará o manto de fantasias, que vão se acabar. O corpo belo. Se 2 pequeninos braços de veludo te cinjam, te apertem, carinhosos e fiéis, conduzindo à renovação da vida superior. Você tentando sensibilizar de qualquer jeito. Foi então que a Cecília, confundindo-me o assombro de André Luiz, pela agressividade desse pensamento. Como não dissesse isso antes, a mãe, cobrando da mãe a responsabilidade. Olha aí a história da falta de alinhamento lá atrás. Né? Mesmo a mãe tendo tido a responsabilidade de colocar, a mãe está dizendo isso agora. Minha já não se toca. Como dissesse isso atrás, disse ela, na terra, sempre satisfazias meus desejos, passando em rosto à mãe essa
essa questão. Olha a responsabilidade da mãe também, né? Nunca me permitisse trabalhar, nunca. Não. Se me deixasse no ócio, sem nada a fazer, crendo que nossa posição social era elevada em relação às outras criaturas, que era superior aos outros, a senhora me colocou isso na minha mente. Isso é importante para a gente entender aqui as responsabilidades dos pais. Olha aí. A filha tem responsabilidade? Tem muito, mas a mãe também tem, é isso que eu quero dizer. Olha que coisa interessante. Passando aqui hoje. Né? Incutir na posição de que todos os privilégios especiais me eram devidos. Eu merecia aquilo. Eu merecia. Os outros mereciam, mas eu merecia. Colocando na mente, colocando isso. Não me preparaste, enfim, a mãe. Estou sozinha agora, não tenho maturidade, não tenho vivência, não tenho responsabilidade, porque eu nunca passei por isso. Nunca cultivei até, nunca trabalhei, passei hoje disso. Né? Estou sozinha, com um problema atribulativo, com essa criatura, com essa criança, não tenho maturidade para enfrentar, quer dizer, isso. Não tenho agora coragem de humilhar-me, não tenho, não fez criar esse meu coração com trabalho, com luta, com esforço. Né? Olha aí, a ausência de elemento. Esmolar serviço remunerado agora, se meu pai me abandonar, eu não tenho condição de fazer isso. Não é o ideal que me deste. Não, está fora da educação que o senhor me deu. E enfrentar a vergonha e a miséria será, para mim, pior do que morrer. Olha aí. Pior do que morrer, disse ela. Não desiste de jeito nenhum, mamãe. Nem mesmo a tua voz, a quem respeito, quem ainda amo, viu? Olha só. É-me impossível retroceder, ou seja, vou fazer o aborto. Aí foi um drama, né? Essa resposta foi conclusiva. A comovedora cena entristecia, estarrecia, disse André Luiz. Estava ali, eu ali, o milenário conflito da ternura materna com a vida real. Que vida real? De alguém que não se preparou para a vida e que não tinha responsabilidade. Né? Não tinha responsabilidade, né? A leviandade, falava lá atrás, não tinha que ter responsabilidade nenhuma. Não queria assumir compromisso. Mesmo que a mãe pedia, chorando. A venerável matrona chorou, a mãe chorou amargamente, agarrou-se com a filha de novo, com mais veemência, e suplicou: perdoa, minha filha, pelo mal que te fiz, por não ter não ter tomado as providências de delinear a sua mente, a sua personalidade lá atrás. Perdoa. Admitindo sua culpa. Querendo, eu fiz isso querendo-te em demasia. Eu queria ser o melhor para você. Isso era, não lhe dei, eu queria em demasia. Ó, filha querida, nem sempre o amor humano avança vigilante. Ou seja, ela, achando que estava amando a filha, negligenciou na sua formação. Mas está ali pedindo desculpa, me perdoa, mas não faça isso. Por vezes, a cegueira, disse ela, nos compele a erros clamorosos, disse a mãezinha, que só o golpe da morte me extingue. Tem a história de que o amor é cego, né? Por amor faz coisas absurdas. Pronto. A mãe, achando que aquilo era amor, abre mão de tomar as providências que deveria fazer. Amor é fazer o certo. Né? Nem que o filho chore agora, quando você toma uma atitude que ele não gosta, é melhor chorar agora que chore depois. Muito bem. Não consideras, porém, a minha dor? A mãe dizendo para ela, tentando no último estágio, tentando tocar o coração da filha. Reconheço a minha participação indireta em teu presente infortúnio, disse a mãe. Mas, entendendo agora a extensão da delicadeza dos deveres maternos, não desejo que venhas colher espinhos no lugar onde sofro os resultados amargos de minha imprevidência. A mãe está deixando claro que está pagando pela sua imprevidência lá no mundo espiritual. Deixando claro. No lugar que estou, que sofro os amargos, as consequências da atitude dela. Está deixando claro que a mãe já está colhendo isso, que ela vai colher também no futuro. Porque eu agi errado por excesso de ternura, disse a mãe, muito amor. Não te desejas por acúmulo de ódio, não se desvieis, disse a mãe, por acúmulo de ódio e de inconformação. Não faça, que o ódio só traz ódio, né? A dor só traz dor. O caminho não é esse, a mãe dizia. Depois do sepulcro, depois da morte, o dia do bem, daquele que faz o bem, é mais luminoso que de qual que planta. E a noite do mal é soberanamente mais densa e tormentosa. A mãe de novo alerta: olha, você vai colher o que plantar. Está em suas mãos essa decisão. Aceita a humilhação com bênção, a dor como preciosa oportunidade. Todas as lutas terrestres, disse ela,
chegam e passam, ou seja, tudo passa, como dizia Chico, né? Tudo passa, a dor passa também, tudo passa. Ainda que perdures, mas não se eternizam, dizia Chico isso, né? Tudo passa. Não compliques o seu destino, minha filha. Submeto-me às suas, submeto-me à mãe, às suas críticas, às suas provações, aos seus carões. Estou aqui e entendo que elas procedem, mas, poxa, se eu errei, você agora pode se retificar, se está dizendo isso. Né? Merece-as. Quem, como eu mereço suas críticas, seus carões, disseram. Como esqueceu a floresta das realizações para a eternidade, retendo voluntariamente nos jardins dos caprichos a menos, onde as flores que se ostentam mais do que fugaz minutos. A mãe dizendo, olha, eu aceito as suas críticas, mas não siga o mesmo caminho, pelo amor de Deus. Né? Eu esqueci-me, Cecília, da enxada, bem fazer, do trabalho, eu colocou, do próprio esforço, esqueci de colocar essa responsabilidade, com a qual deverá arrotear o solo, sugar o solo, esse estado, né? Nossa vida, semeando, plantando dádivas de trabalho edificante. E ainda não chorei, a mãe dizendo, a meia culpa dela, suficientemente, para redimir-me dessa minha omissão no passado, disse a mãe, para redimir-me de tão lastimável erro de não ter delineado a filha prioritariamente as explorações de vida, né? Todavia, disseram, confia em ti. Está em sua mão agora. Eu estou aqui admitindo meus erros e tal. Esperando que não te suceda o mesmo na áspera trilha da regeneração. Admito meu erro, etc., mas você pode corrigir isso, né? Bem-aventurados os que chegam à morte, disse ela, crivados de cicatrizes, que denunciaram a dura batalha. Bem-aventurados aqueles que enfrentaram as suas provações com resignação, e que chegam com um calo na mão, com as suas cicatrizes, com as suas dores, porque cumpriram suas missões, resgataram as dívidas, que a mãe quer dizer isso, né? Disse ela. Para esses que enfrentaram suas provações com determinação, uma perene era de paz fulgará o horizonte, porquanto a realidade não os surpreende quando o frio do túmulo lhes assopra o coração. A mãe, de novo, está tentando ainda abrir os olhos da filha. Olha, quem cumpre suas missões, seu resgate, morre justificado, terá colheita aqueles que não terão. Né? A verdade, disse ela, se lhes faz amiga generosa. A verdade, essa é a verdade que a mãe tem. A esperança e a compreensão lhes serão companheiras fiéis, se cumprirem. Né? Retorna, minha filha, a ti mesmo. Retorna à razão, minha filha. Tudo que eu falei a você, retorna, cai em si. Estou mostrando as dores, estou mostrando que eu estou colhendo aqui as dores, os espinhos, por não ter cumprido minha missão. Estou mostrando a você. Restaura a coragem, o otimismo, disse ela. Malgrado as nuvens ameaçadoras que te pairam na mente em delírio. Que nuvens? A história terrível de não cumprir a missão que foi colocada no aborto, né? Ainda é tempo, minha filha, ainda é tempo. Esse apelo final, chorando e abraçado. Olha que coisa. Ainda é tempo, né? A enferma, contudo, a Cecília, fez extremo esforço para voltar à carne. Ela estava desdobrada, né? Pronunciando ríspidas palavras de negação, inopinadas e ingratas. Ou seja, ela voltou desse encontro com a mãe que o Deus lhe propiciou, com a finalidade de ser tocada na alma e modificar, voltou ao contrário, braba, ríspida, grossa, né? E palavras ingratas, desfazendo a influência de Calderário, que fez com que ela tomasse o remédio, fosse desdobrar-se, regressou gradativamente ao corpo de carne em gritos roucos. Calderário aproximou-se da mãezinha chorosa, em espírito, a mãe dela, né? Informou, infelizmente, minha querida amiga, o processo de loucura, por insurgência, por revolta, por ódio, parece consumado, não tem o que fazer. Fez tudo está ao nosso alcance para tocar seu coração e foi frutífero, que é a mãe de Caldeira. Confiemos lá agora ao poder supremo da proteção divina. Não tem o que fazer mais. Ela vai ficar agora sob seu livre-arbítrio. Infelizmente, podemos fazer. Enquanto a entidade materna se debulhava em lágrimas, a doente, conturbada pelas emissões mentais, emitindo passo de ódio, estilete de ódio para o filho. Ninguém se comprazia, dirigiu-se à enfermeira, a moça, e disse, olha, não posso mais, não suporto, eu quero agora, que faça agora o aborto, não quero perder mais nem um minuto. Fingindo, fixando a companheira por alguns instantes,
com terrificante expressão, ajuntou. Tive um pesadelo horrível, eu ainda conto o encontro com a mãe, ó, tive um pesadelo horrível, sonhei que minha mãe voltava da morte e me pedia paciência e caridade, vejam só. Não, de jeito nenhum, irei até o fim, preferirei o suicídio, afinal. Olha, duas coisas gravíssimas. Primeiro, o suicídio dela, gravíssimas consequências que a gente sabe. E matar o filho, que é o aborto. Olha que coisa grave. Com as suas sensibilidades. Mesmo encontrando a mãe tendo feito todo o apelo, mesmo assim não sensibilizou. Inspirada por meu orientador, quem? A enfermeira. A enfermeira tentou ainda demovê-la. Esperada por Calderari, a enfermeira fez ainda várias ponderações, tentando modificar. Mas não seria, disse a enfermeira, se conveniente aguardar mais um tempo, Cecília? Não seria um sonho, uma providencial aviso? Será que não foi sua mãe mesmo que veio te pedir, implorar que você repensasse sua atitude? Gente, isso a enfermeira falando inspirada por Calderari. A última tentativa. O abatimento de Cecília era enorme, você já estava muito frágil, organicamente falando. Não se sentiria amparada, a enfermeira dizendo. Você está muito abatida, minha filha. Não seria interessante você ser amparada você não se sentiria amparada pela intervenção divina? Você não acha que não foi a intervenção de Deus tentando ver se você muda a sua situação? Você está tão frágil. Julgava desse modo, oportuno adiar a decisão. Será que não é interessante deixar isso para outro dia, ver se você melhora, se você não repensa? Entretanto, não teve jeito. A paciência ficou irredutível. E com assombro de Sandra Luiz Nosso, ante a genitora desencarnada, em pranto, a operação começou. Ou seja, o aborto começou com sinistros prognósticos. Para nós, que observavam a cena, sensibilizadíssimos, disse ele, nunca supus, disse André Luiz, que a mente desequilibrada, louca como estava, pudesse infligir um mal ao próprio patrimônio. Ela cometeu um mal próprio, mesmo de ter tantos alertas da mãe, mostrando. Se alguém lutar contra si próprio, sabendo das consequências, e teria certamente uma colheita terrível. Mesmo assim, eu nunca imaginei que alguém, alertado como foi, cometesse um ato de tanto desatino. Né? A desordem do cosmo fisiológico acentuou-se, instante a instante. Ou seja, na hora que começou o processo do aborto, a situação orgânica dela piorou muito. Né? Penosamente surpreendido, disse André Luiz. Prossegui no exame. André Luiz começou examinando o corpo dela e tal, a situação. Verifiquei com espanto que o embrião, a criancinha, o reencarnante, reagia. Olha que coisa interessante. Ao ser violentado. Violentado por quem? Não só pelos feixes venenosos que ela mandava, mas pelas mãos da enfermeira que ia retirá-lo do útero da mãe. Como que aderindo, o espírito aderindo à parede placentária, para não querer ser expelido de jeito nenhum. O espírito, mesmo que o corpinho dele fosse tirado, o espírito continuava lá. Os raios escuros, que partiu da mãe, as veias de ódio, eram igualmente remitidos pela organização embrionária, estabelecendo maior desarmonia. Ou seja, a mãe continuava com seu ódio o tempo todo. Depois de longo e laborioso trabalho, o entezinho foi retirado afinal, ou seja, o aborto aconteceu. Agora, veja as consequências, gente, de um ato como esse. Assombrado, reparei, todavia, que a ginecologista improvisada, que era enfermeira, subtraía do vaso feminino somente uma pequena porção de carne, que era o corpinho da criança, porque a entidade encarnante, o espírito, não. Como que se mantivesse atraída ao corpo materno, pelas forças vigorosas e indefiníveis, oferecia condições especialíssimas, adesa, junto, grudado ao corpo celular da mãe, que o expulsava. Ele continuou lá, saiu o corpo, o espírito dele ficou lá. E aí a coisa agora, tudo que a mãe falou em relação à filha, o desastre começar a acontecer agora aqui. Né? Você me desperta em um ato sinistro, pesadelo e sofrimento, refletia extremo desespero. Ela, a mãe, lamentava-se com os gritos aflitivos, expedia vibrações mortíferas. Ou seja, você me desperta e está falando que não é a mãe, é a criança, o espírito que ficou lá dentro do útero dela. Lá dentro. Quando você me desperta. Tentou reagir, não teve jeito. Quando o corpo foi tirado, aí o ódio, a ira surgiu do espírito da criatura, a revolta, né? Começou a expedir, veja só, como ela expedia para ele os filetes venenosos, ele agora vai expedir para a mãe. Olha que coisa impressionante. A troca desse filete de ódio. Em gritos aflitivos, de ódio, desespero, expedia vibrações mortíferas, a ira.
balbuciava frases desconexas, de ódio. Agora, a criança odiando em função como a mãe tinha negado a possibilidade dele nascer. Não estaria ali perante duas feras, disse André Luiz. Quem? A mãe e a filha, viradas feras, terrivelmente algemadas uma a outra, de ódios recíprocos, um jogando contra o outro. O filho que não chegara a nascer transformara-se em perigoso verdugo, em perigoso obsessor, ódio no coração, né? E o psiquismo materno. Passou a ser um adversário terrível, premido por impulsos involuntários, no ninho de vasos do útero, precisamente na região onde se efetua a permuta do sangue materno e do feto. Ele estava lá, o espírito estava lá do menino. Procurou ele o processo, provocou ele, olha só, o ódio que é capaz de causar. Provocou o espírito do menino lá dentro. Um processo hemorrágico na mãe, visando aniquilá-la. Olha que impressionante. Violento e abundante. A hemorragia. Ele, o espírito dele, com ódio, colocando os estiletes que ela mandava para ele não mandando para ela agora, um processo hemorrágico terrível. Veja as consequências do ódio, gente. E a gente não tem compreensão do efeito deletério do ódio. Está aqui na prática. Observei mais. Você vê mais, ele ali narrando a situação, vendo a atuação da criança, do espírito dentro do útero também. Foi tirado só o corpinho dele, o espírito no ar. Deslocado indebitamente, mantido ali por forças incoercíveis pelo ódio, o corpo foi tirado, mas o ódio estava lá, odiando. O organismo perispírito da entidade da criança encarnante, que não chegara a renascer, alcançou em movimentos espontâneos a zona do coração. Imagina, ele agora fazia um estrago maior ainda. O perispírito deslocou-se até o coração da mãe, imagine. Envolvido em nódulos os nódulos da aurícula direita, perturbou as vias do estímulo, determinando choques tremendo no sistema nervoso central. Ou seja, uma violenta reação do espírito agora odiando, que antes suplicava ela para nascer, como ela mandava ódio, etc., ela agora jogou toda a ira de encontro à mãe, a violenta reação. Então, a situação agravou o fluxo hemorrágico da mãe. Ou seja, ele tomou todas as providências para que a hemorragia acontecesse e acelerando ainda mais, tentando aniquilar a mãe, que assumiu intensidade imprevista, da hemorragia imensa, compelindo a enfermeira que fez o aborto a pedir socorros a outras pessoas, depois de delir como pôde vestir da sua falta. Ou seja, ela tentou tirar todos os vestidos que tinha feito o aborto, para se livrar da responsabilidade criminal, inclusive, dela. Então, está passando mal, eles já chamando socorro para ela e tal. Odeio, clamava a mente materna em delírio. Ou seja, a mãe, mesmo a situação começa, ainda continua dizendo que odiava a criança, tal, sentindo a presença do filho. Ela sentia a presença dentro do seu corpo, a presença do espírito, e continuava o ódio do espírito da mãe com o do filho, através do filho na intimidade. Nunca embalarei o intruso que me lançaria vergonha. A mãe continuou lançando ódio para o filho. Ambos, mãe e filho, pareciam agora dizer mais exatamente, sintonizar na onda de ódio. Porque a mente dele exibindo estranha forma. Que estranha forma é essa? Já viu que o ódio ele modifica o perispírito, já viu isso? Que é plástico. O ódio tem a capacidade de modificar. Pois aqui, estranha forma, o espírito do filho transformou-se, como fosse um monstrinho lá dentro. De estranha forma de apresentação aos meus olhos, André Luiz viu aquela como fosse um monstrinho lá dentro, uma criatura deformada, o espírito, pelo ódio, né? Respondia, a mãe dizia que odiava, e respondia, vingar-me-ei, olha que coisa terrível, fazendo tudo para a mãe morrer, vingar-me-ei, pagarás centil por centil, dizia ele, não te perdoarei, o filho dizendo para a mãe. Começou essa guerra interna de ódio, né? Não me deixasse reformar a minha luta, não deixasse, né? Decretou uma sentença de morte à mãe. Onde a dor, ele dizia, se não me deixasse, que nos seria comum, tanto minha quanto sua, me ensinaria a desculpar-te pelo trabalho, pelo passado delituoso que cometeres, né? E a esquecer minhas conscientes mágoas, se não deixei, agora eu vou me vingar, né? Negaste a prova, renegaste a minha prova, ele dizendo, que os conduziria ao altar da reconciliação, essa oportunidade sagrada, você negou, cerraste-me as portas, fechaste as portas da oportunidade redentora. Entretanto, o maléfico poder, o filho dizendo, o maléfico poder que impera em ti, lançando o óleo para mim, habita igualmente na minha alma. Veja só, que coisa terrível, né?
Olha só, coisa terrível, né? Que coisa terrível, né? Trouxeste à tona, disse ele, de minha razão, o lodo da perversidade que dormia dentro de mim. O que quer dizer com isso, gente? Todo o trabalho que foi feito pela espiritualidade, preparando tanto a mãe quanto o filho para uma reencarnação de reconciliação, todo um trabalho anterior feito, nós vimos isso lá na reencarnação Segismundo, tudo isso foi de água abaixo. Todo o trabalho de Deus com seus emissários de amor foi todo jogado abaixo por causa dessa atitude da mãe, desse ódio imenso da mãe para com ele, e agora despertou o ódio do filho também. Imagine, coisa terrível, né? Negaste um recurso da purificação, disse ele, mas estamos agora novamente unidos e arrastar-te-ei para o abismo. Coisa terrível, né? A gente para o abismo. Condenaste à morte, disse ele, e por isso minha sentença é igual. Te condeno também à morte. Eu vou fazer tudo para você morrer. Olha que coisa terrível, né? Não me deixe o descanso, impediste o meu retorno à paz da ocorrência, da consciência, mas não ficarás por mais tempo na terra, ou seja, você vai morrer também, ele está condenado à morte também. Não me quiseste para o serviço do amor, portanto, serás novamente minha para a satisfação do ódio. Vingar-me-ei, seguirás comigo, os raios mentais destruidores cruzavam-se. Olha que cena dantesca, gente, em horrendo quadro de espírito a espírito. É uma guerra de raios destruidores, ele mandando para a mãe mandando para ele, coisa terrível, né? Enquanto observava a intensificação das toxinas ao longo desta trama celular, Calderaro orava, olha que coisa interessante, pedindo a interferência de Deus, né? Pedindo a Deus auxílio para aquela situação terrível, né? Que Deus é que me pareceu. Efetivamente, como fruto da oração de Calderaro, daí em instantes, pequena turma de trabalhadores espirituais penetrou o recinto. O orientador ministrou instruções a esse grupo que ele pediu ajuda. Deveria ajudar a desventurada mãe, que permanecia junto da filha. Quem? A mãe desencarnada, a mãe da moça, né? Já sem parar dentro daquela situação dramática. Até a consumação da experiência. Que consumação? Até a morte, infelizmente, da filha, que iria morrer, nessa situação dramática, e a mãe precisava ser acudida também. Em seguida, Calderaro convidou André Luiz para sair do local, verificar se há desencarnação dentro de algumas horas. Calderaro, olha, ela vai morrer, o filho decretou a morte dela, está tomando todas as medidas para assassiná-la. É uma coisa terrível, né? Tem que morrer. O ódio, André, disse ele, olha que constatação terrível, extermina criaturas do mundo inteiro, disse ele, extermina, com intensidade e eficácia mais arrasadoras que todos os canhões da terra, troando de uma só vez. Tá dizendo, o poder do ódio é tão devastador, muito mais do que todos os canhões da terra estivessem atirando contra. Coisa terrível, né? É mais poderoso o ódio, disse ele, entre os homens para complicar os problemas e destruir a paz que todas as guerras conhecidas pela humanidade no decurso dos séculos. Não me houve mera teoria, é fato, em que o ódio que está posto no coração dos homens da terra toda causa seríssimos estragos. Então, essas guerras, esses ódios políticos, etc., as guerras interfamiliares, isso traz consequências gravíssimas, está dizendo aqui, pior do que todas as guerras, todos os canhões. Viveste conosco, disse ele, nesse momento, Calderaro dizendo para ele, nesse momento, um fato pavoroso, dramático, que todos os dias se repete na esfera carnal. Não é um fato isolado, não, André Luiz. Todo dia acontecem esses desastres terríveis, disse ele. Estabelecido o inferno das forças tão detestáveis sobre essas duas almas desequilibradas que a providência de Deus procurou reunir no Instituto da Reencarnação. Houve todo um trabalho de Deus para essa repacificação não foi aproveitada. É necessário confiá-las agora, doravante ao tempo, a dor, né? A fim de que a dor opere os corretivos indispensáveis. É a história de quando o amor, quando o convite ao amor é renegado, vem a dor retificadora, né? O ensino, a dor ensina a gemer, como diz. Exclamei aflito, André Luiz, contemplando o duelo de ambas as mentes torturadas que ele vai ver. Como ficarão? Perguntou André Luiz. Permanecerão entrelaçadas assim? E por quanto tempo? Perguntou André Luiz. Calderaro fitou-me com o acabrunhamento, com tristeza, de um soldado valoroso que perdeu temporariamente uma batalha e informou: agora, meu filho, nada vale a intervenção direta. Não temos o que fazer mais, não. O doloroso e demorado aprendizado, processo acontecerá, e nós vemos como são esses processos, poderá demorar séculos, pode demorar décadas, etc.
É a dor que vai reparar, a gente já viu em vários casos trazendo isso. Só poderemos cooperar da agora para frente com oração e amor fraternal, é o que a gente pode fazer, só. Aliado à função renovadora da luta cotidiana, disse ele, consumou-se para ambos doloroso processo de obsessão recíproca. Um vai se obsediar com ódio, né? De amargas consequências no espaço e no tempo, e cuja extensão nenhum de nós pode prever. Veja, gente, como o ódio é uma coisa terrível, né? Todo o esforço de Deus no sentido de que elas, ao não se apaziguar, se fossem expostas, mas por escolha deles, essas oportunidades não foram bem aproveitadas. Meus irmãos queridos, é um assunto interessantíssimo. Queria saber se ficou alguma dúvida. Se não ficou, queria agradecer demais a companhia de sempre, pedir que Deus ilumine e abençoe a todos nós, que possamos assimilar em nossos corações esses ensinos sublimes, pedir que tenhamos todos uma noite e uma semana de muita paz e harmonia.